Queridos, com muita alegria desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar que a igreja está de pé, convidá-los ao texto qual eu quero tomar base para ministrar a palavra de Deus que está em meu coração. Primeira carta ou epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Eu quero tomar 2 versículos muito conhecidos, mas como o tema é provocativo, estimulativo, eu quero ler versículo 18 e 19, quando o apóstolo escreve a uma igreja dispersa, em 5 pontos, em 5 regiões da Ásia Menor. Versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto eu quero registrar com muita alegria, gratidão a Deus pelo privilégio de fazer parte de mais um ano da história desta união, a união, a confraternização desta juventude. E para isto eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Cavalcante, presidente desta igreja, pela credibilidade ao pastor Silvio, vice-presidente, que aqui se faz como a maior autoridade eclesiástica neste momento, nesta noite, e quero reverenciá-lo, e fazendo isso externo a todo o corpo ministerial, todos os companheiros, amigos deste honrado ministério. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dos respectivos campos e cidades aqui mencionados, como também agradecendo a Deus pela vida do pastor Fernando com a sua família e de todos aqueles que com ele ladeiam a coordenação e estão imbuídos no conduzir esta juventude. E obviamente a todos os componentes desta união, quero parabenizá-los por esta data tão memorável e tão importante. Que Deus os abençoe. E registrando também, amados, a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Félix, que juntamente com o pastor Vagnal teve a ousadia e a coragem, de uma forma tão carinhosa e tão recíproca, de me receber ali no aeroporto, com a receptividade calorosa, e eu só tenho a agradecer a vós pelo cuidado, pelo carinho para comigo. Queridos, os pregadores, os ministrantes aqui presentes, os cantores, é muito bom estar entre vós. Queridos,
eu quero tomar por base esta passagem que o apóstolo Pedro, ele escreve em um período turbulento da história da igreja. O interessante é que a carta que o apóstolo ele escreve é encorajando, motivando uma geração agora em Cristo que enfrentava os mais cruéis e vis perseguições da sua época. Quando nós observamos o contexto como um todo, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Pedro, como um dos líderes da igreja, junto com Tiago, queira quer não, as notícias chegavam a eles. E nesta oportunidade, o apóstolo Pedro é sabedor de que muitos dos irmãos que se converteram no dia do Pentecoste, muitos outros que se converteram posteriormente, estavam se desestimulando, estavam querendo desistir por conta de uma perseguição externa questionável acerca da fé e da esperança que eles agora professavam. Quando o apóstolo começa a escrever a carta, ele descreve para uma igreja estrangeira que estava no ponto, na Capadócia, na Bitínia, em 5 pontos fundamentais da Ásia Menor. Se os irmãos observarem o tempo da escrita, a escrita desta epístola, ela sucede cerca de 60 a 64 anos depois de Cristo. E estava acontecendo que os irmãos que agora professavam uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida, professavam a fé em um Cristo vivo e ressuscitado. E esta pronúncia, e estas pregações, e estes convívios, batia de frente com a própria realidade. Realidade essa que é justamente neste período, quando os crentes desta época se tornam inimigos públicos do Império Romano. Por volta de 60, 64, é quando os planos de Nero, o imperador feroz, torna-se contra ele, e dentro de um pormenor, os cristãos que já eram tidos por miseráveis, os cristãos que já sofriam perseguições religiosas, agora deparam-se com uma perseguição política oriunda de Roma. Acusado de terem tocado fogo em Roma, acusado de agir contra a própria religião e contra o próprio império. Agora a fé desses irmãos eram questionadas em toda esta região. Então o apóstolo Pedro fica sabendo que os irmãos estavam desestimulando por não saber dizer a razão da vossa fé. O que estava acontecendo na nossa linguagem? As pessoas pagãs, não crentes, pressionavam psicologicamente os irmãos,
querendo saber a razão e a altura e a certeza da fé que estes crentes proclamavam. As pessoas que não eram crentes, vislumbrando um sofrimento evidente, um sofrimento cruel que eles sofriam, não simplesmente pelos altos impostos que vieram de Roma, mas também pela pressão de serem perseguidos como cães, sem ter liberdade. Aí os não crentes perguntavam: vale a pena sofrer tanto por este Cristo? Vale a pena padecer tanto por esta fé? Diga-nos aonde está a fé que vocês pregam. Porque não é fácil entender crente. O mundo não consegue compreender. Veja que a esperança estava tão ameaçada que os de fora queriam questioná-los e questionavam. Na nossa linguagem: vocês são bobos, vocês só sofrem. Cadê a fé de vocês? A esperança, aonde está? Ela não existe. E isso ia fazendo com que os irmãos fossem desanimados. Aí Pedro escreve motivando-os, dizendo: irmãos, os de fora estão maldizendo vocês. Eles estão tendo vocês por malfeitores. E vocês não têm que se preocupar em dar a explicação da vossa fé. O que vocês devem fazer é reconhecer o que foi feito. Então, em vez de vocês querer desistir e abrir a boca para também questionar, sejam santos. Carregue as marcas que ele tem, santifique-o no coração de vocês, porque está escrito: sede santo como eu sou santo. Vocês não devem se preocupar, porque se vocês invocar aquele como Pai, que não tem acepção de pessoas, mas julga conforme a obra de cada um, se vocês invocam Ele, santifiquem-se, porque não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vã maneira que vocês viviam, como recebeste dos vossos pais por tradição, mas vocês agora foram comprados, adquiridos pelo sangue de Jesus. Então não se preocupe, irmão. Sejam santos. Porque as pessoas diziam, como hoje a gente prega, foi dito aqui sabiamente, que Deus é o dono do ouro e da prata. O que é difícil para o mundo entender é essa fé que a gente tem, essa esperança, a qual Pedro disse: graças a Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que gerou em nós de novo uma esperança viva, a qual não se pode murchar, porque está no céu guardada. Mas como explicar? Você vê os não crentes lá fora, na maioria, vivem do jeito que quer. O sol brilha do mesmo jeito, a chuva cai
do mesmo jeito. Na maioria das vezes, ando de carrão, frequento os melhores shoppings. Às vezes não tem empecilho, porque tudo é cabível, tudo é permissível. Aí do outro lado vem o crente, falando de uma esperança, de uma fé, que ele é o dono do ouro e da prata. Aí daqui a pouco o outro passa lá no carrão, vem o crente de bicicleta. O outro vai, compra um helicóptero, e quando o crente compra um fusquinha, faz um culto em ação de graça. Os lá fora adoece, murmura. O que eles não entendem é que o crente às vezes está doente, desempregado, com fome, mas chega de noite ou de dia. Glória a Deus, eu sou mais que vencedor. Aí ele dizia: onde estará essa fé? Onde está essa esperança que vocês falam tanto, mas só vivem na miséria? Aí Pedro disse: irmãos, o preço foi alto. Vocês são a geração eleita, geração de Cristo, a geração eleita, um povo adquirido. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês é povo e povo de Deus, santo sacerdócio real. Aí vem Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e ele diz: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aí vem Paulo escrevendo aos Gálatas, e segundo a tradução de King James, que diz os escritos que é uma das mais fiéis, os Gálatas queriam detoná-lo, dizendo que a mensagem que ele pregava era só um judaísmo melhorado, que o ministério de Paulo foi arranjado. Aí na versão de King, ele diz: ninguém tem o direito de me questionar, porque eu trago no meu corpo as marcas de que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero tomar por base, para no final você saber, vale a pena? Eu não sei, não me ative na lei, na nossa lei, mas nos países de primeiro mundo, me permita os advogados, a minha falta de conhecimento, me ajudem, mas em países desenvolvidos, ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Se eu cometi um crime, eu fui julgado. Quando o martelo bater, o veredito sair, mesmo depois que eu venha confessar, eu não posso ser mais julgado por eles, crime, porque já foi julgado. Aí como a gente faz para entender se vale a pena carregar essas marcas da cruz? A Bíblia diz que nós já estávamos condenados pelas nossas práticas, pela injustiça, pelo pecado. Aí a Bíblia nos mostra que agora vem Deus e nos amou de uma tal maneira que resolveu assumir
a nossa culpa. A nossa culpa, que desde o Gênesis foi decretada pela queda do ser humano, para que o ser humano não voltasse mais ao paraíso. Instituiu-se Deus querubins, espadas de fogo, para que o ser humano pecador não voltasse mais ao paraíso. Instituiu Deus um véu, para que o ser humano não voltasse mais ao paraíso pelo pecado. Tem uma escrita condenatória, segundo Colossenses, Paulo escreve, uma escrita de dívida de condenação que era contra nós. Contra tudo isso, o amor de Deus foi tão grande, que a Bíblia diz que Ele deu, Ele não vendeu, Ele deu o quê? O melhor que Ele tinha, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu acho lindo é que Jesus veio, o amor de Deus visível, para cumprir o que os judeus acreditavam, conforme Levítico, que a prata e o ouro era o preço maior do resgate de um ser humano. Agora vem Deus e dá o melhor que Ele tem para pagar, para cumprir, para se colocar no lugar do ser humano, seu único Filho. Eu acho lindo, gente, é que nas alianças judaicas, o mais alto nível da aliança entre os judeus, entre outros, os irmãos, eu nunca vi que tinha um, que o escravo chegava, colocava a mão debaixo da coxa do seu senhor e fazia juramento. Outros tinham que ter pão e vinho. Mas o mais alto nível de aliança entre um judeu e outro era quando o dono do escravo, o senhor, deixava o direito de ser senhor e descia e se igualava ao escravo para assumir a dívida do escravo. É aqui que a gente entende o que Paulo disse aos Filipenses, que Jesus, na hora que Deus resolveu dar o melhor que Ele tinha, Ele diz: Jesus, sendo Deus, não usurpou o direito de ser Deus ou ser igual a Deus, mas desceu, tomou a forma de servo, tomou a forma de escravo em nosso lugar e foi fiel, como foi dito aqui, até a morte e morte. A morte de cruz era a pior punição, a maior punição para um ser humano. E agora vem Jesus assumir a nossa culpa, assumir a nossa culpabilidade, carregar os nossos erros, os nossos delitos sobre Ele para nos resgatar. Ele tomou o nosso lugar. Quando Ele tomou o nosso lugar, a Bíblia diz que não tinha outra opção: o julgamento. Pecador, porque sobre Ele estavam os nossos pecados. Aleluia. Nós não tínhamos direito mais de voltar aos céus. A morte e o inferno predominavam. Conforme Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que a morte tinha um ferrão, um aguilhão
Para quem entende de boiada, é aquele ferrão que o vaqueiro conduz o boi para onde quer. Aquilo é aguilhão. Não adianta o boi dar coice ou recalcitrar, é coice. Não adianta o boi dar coice, porque ele tem que ir para onde o ferrão mandar. Então a gente não podia se livrar, pois estávamos condenados e ninguém conseguiu nos justificar. Então a morte nos levava para onde queria e o inferno prevalecia sobre nós. Agora Jesus assume a nossa culpa. O acusador lhe acusava. O veredito, o martelo estava para bater. É culpado. É culpado. Dá para entender esse amor? Ele é culpado. Qual é a culpa? É minha e era sua. Mas ele tomou sobre si. E qual é o veredito? Condenado à morte, e a morte de cruz. Baseado aqui, eu quero falar-lhe sobre inegociáveis. Diga para quem está ao seu lado, você. Diga com vida, diga você. É inegociável. Você custou caro. Condenado. Em síntese, ele é levado à cruz pelos seus próprios irmãos. O que eu gosto de refletir na cruz é que quem mais sofreu naquela cruz não foi Jesus, foi o Pai. Porque como pai que eu sou, como pai que você é, muitos estão aqui como mães, quem de nós teria coragem de doar o seu único filho amado para salvar o seu pior inimigo? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e Ele resolveu dar o seu único filho para não perder a gente. Então agora Jesus é crucificado, é levado à cruz. Antes de ser crucificado, é dilacerado. Os chicotes romanos. Depois de ser humilhado, os chicotes romanos dilaceram o seu corpo físico. Sulcos e mais sulcos. O seu corpo é rasgado de uma forma tão crucial que alguns historiadores dizem que dava para ver o pulmão funcionando a olho nu dos cortes que o chicote causou. 9 horas da manhã, colocam ele naquela cruz. Quando penduram Jesus na cruz, humilham-lhe mais. A Bíblia diz que quando dá meio-dia, o preço da nossa liberdade custou tão caro que a natureza não resistiu. O evangelista Mateus, ele diz que quando deu meio-dia, quando Jesus estava no alto da cruz, o sol escureceu. Os judeus não esperavam esse fenômeno sobrenatural. Não era esperado, porque era Páscoa, e a Páscoa
era feita no calendário lunar, ou seja, os judeus pela lua sabia dia de escuridão, dia de eclipse, dia de chuva, dia de sol. Então a Páscoa era celebrada em dia de sol, por conta dos peregrinos, por conta que não havia chuva. Então Mateus diz: meio-dia, a hora que o sol está no maior fulgor da sua glória, ele escurece. E a física esconde isso aqui de nós. A ciência, por meio da física, nos diz que a criação é fruto de uma evolução, de uma explosão chamada Big Bang. Enquanto que a Bíblia diz que foi Deus que criou, salvo engano, no quarto, me ajude, no quarto dia, Deus disse: haja luminares, o maior para clarear o dia e o menor para clarear a noite. Mas naquele dia estávamos sendo julgados. O preço da nossa liberdade estava no tribunal. E o veredito foi condenação. Era para o Genival, era para o Fernando, era para o Silvio, era para você viver a condenação eterna. Mas o Filho de Deus assumiu a nossa culpa. Meio-dia, o sol não aguenta e perde o brilho. Isso é um fenômeno sobrenatural. O sol não resistiu à glória da cruz, do julgamento. A ciência física nos ensina que o sol é o astro de maior glória no universo. Ela diz que o sol tem uma camada chamada coroa, ou no seu núcleo central, ele chega a atingir 15 milhões de graus Celsius. Isso implica dizer que é impossível qualquer criatura encarar o sol a olho nu, de tanta glória que ele tem. Com 100 graus, a água começa a ferver. A 300. Com 1200 a 300 graus, o ferro, por mais duro que seja, ele não consegue e se dissolve. Agora cerca de 15 milhões de graus Celsius. Imagina a proporção de glória que o sol não tem. Mas ele escurece, gente. Ele perde o brilho. Ele deixa de brilhar. Porque Deus desceu a cruz. Deus desceu a cruz. Você pode olhar que é pela segunda vez que Deus desce, que o sol perde a glória. A primeira vez foi em Samuel 22, quando Davi disse que estava, segundo Samuel, estava numa angústia, quase morrendo. Aí ele disse: na minha angústia invoquei a Deus e ele ouviu o meu clamor. Quando Deus ouviu o meu clamor, ele ficou com raiva. Saiu vapor de fumaça do seu nariz, saiu fogo da sua boca. Ele ficou irado, chamou um querubim e montou e começou a descer, voando nas asas do vento. Ele diz: quando Deus desceu, a estrutura do céu abalou e a da terra estremeceu. Ele diz: os trovões trovejaram, os relâmpagos repolejaram, e até tudo debaixo dos seus pés se tornou escuridão. Ou seja, o sol perdeu o brilho, e a glória de Deus era tão grande que ele disse: por onde ele passava, as brasas se acendiam pelo resplendor da sua glória. Agora eu e você, o nosso destino estava na cruz. Aí Deus desce. A glória maior está na cruz. De meio-dia às 3 horas da tarde, escuridão. No meio da escuridão, o filho se sente só.
E a Bíblia diz que agora, no meio da escuridão, Jesus começa a chamar pelo Pai: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me deixaste só? Por que me desamparaste? Hoje a gente sabe a resposta. Diga para quem está ao seu lado: foi por sua culpa. Diga para ele: foi por causa de você. E o pai não lhe respondeu. 3 horas da tarde, ele grita o grito da independência: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado, está feito, está pago. A dívida foi paga, o crime já foi julgado. O impacto foi tão grande que Mateus diz que quando ele grita, a terra tremeu. Mateus diz que deu um terremoto, um abalo sísmico. A geologia diz que os abalos sísmicos ou terremotos são causados pelo choque das placas tectônicas que estão a cerca de 80 a 90 quilômetros da superfície da terra. Quando elas se chocam uma com a outra, a terra não aguenta e treme. Você vê a história de terremotos, como agora recente na Indonésia, tsunami, um terremoto que atingiu até 6 na escala Richter, que o mais vai até 9. O maior foi 9,5. Deu terremoto, caiu prédio, caiu casa. O mar invadiu a cidade, 300 mil pessoas morreram, um monte desaparecida. Agora imagina, Mateus diz que no dia do julgamento, quando o martelo bateu, que Jesus foi crucificado, que foi condenado, quando ele gritou: está feito. Aí Mateus diz que a terra não aguentou. O terremoto foi tão grande que ele disse que até as montanhas se abriam no meio. Mas não morreu ninguém. O mar não saiu do limite. Eu quero acreditar que quando Jesus disse: está consumado, aí a morte que cantava de galo lá embaixo, no sepulcro, no céu da terra, aí a morte agora teve que ouvir. Como não tinha ninguém para pregar para a morte, conjecturando, as próprias placa tectônica começaram a avisar a morte, começaram a bater uma na outra, pá, e a terra tremia, pá, e não morria ninguém, pá, e as pedras gritavam: morte, ele venceu. Você vai ter que soltar quem está aqui embaixo, você vai ter que soltar. Aí os sepulcros se abriam e os santos eram jogados para fora. Corpos de santos saíram do sepulcro. O julgamento foi feito. Aí, para melhorar, Mateus diz que o véu que proibia o acesso do ser humano a Deus pela culpabilidade do pecado. Um véu de 18 metros de altura, da grossura do punho de um homem, nem 2 cavalos conseguia rasgar, pelo grito do julgamento, pelo grito da liberdade. Aí Mateus diz que o véu rasgou de alto a baixo. Está aberto, está aberto. Diga para quem está ao seu lado: não tem mais véu. Diga com fé, diga: não tem mais véu. Aí Paulo diz: agora todos nós, com o rosto descoberto, temos o dever de refletir a glória de Deus como diante de um espelho. Ou seja, o véu foi rasgado. Agora eu entro na glória, agora eu entro no Santíssimo. Agora eu posso profetizar, agora eu posso falar línguas estranhas, agora eu posso ser livre e não posso ser mais condenado pelo crime, porque Jesus pagou. Ele foi crucificado.
veredito. Segundo alguns historiadores, neste tempo, na antiga Grécia, quando um réu era levado a julgamento, que estava diante do meritíssimo, do magistrado, e o veredito era condenado, então era lavrado uma escrita de dívida. Você lembra porque Paulo disse que havia uma escrita condenatória que era contra nós? Alguns historiadores dizem que depois da condenação, os representantes da magistratura, ou seja, do judicial, levavam o preso para a prisão e chegava acima da cela, colocava a escrita, pendurava em cima com o nome do condenado, com a acusação e o tempo de pena a cumprir. No nosso caso era, irmãos, lá de Açailândia, no Maranhão, em todo o Maranhão, condenados. Qual é o preço? Condenação. Qual é o tempo? É pecado. Qual é a condenação? Perpétua. Condenação perpétua. E se um advogado bom não tivesse capacidade de justificar, aí Paulo diz que quando ele grita, primeiro dia, o inferno cantava: vencemos. Ninguém vai poder ser livre, condenação permanece. Só que o diabo é impactado, conjecturando, porque a Bíblia diz que ele desce naqueles 3 dias, durante para baixo, para mais baixa profundeza da terra. Ele pega a escrita condenatória. Aí Paulo diz que ele tira do meio de nós, ele risca, ele rasga e crava na cruz. No terceiro dia, o inferno vai na prisão e as celas estão abertas. O que é que houve? O julgamento já foi feito, mas não houve condenação? Houve, mas o juiz supremo viu inocência. O amor dele superou a culpabilidade do ser humano através do seu filho. Ele já pagou a condenação, ele já tirou a condenação eterna e levou a escrita de dívida e cruzou na cruz. Ele tirou do meio de nós a escrita de dívida que era contra nós. Não tenho mais dívida. Agora, terceiro dia, o pai vai lá embaixo e tira ele da sepultura. A ressurreição de Jesus foi a garantia da nossa liberdade. Você está entendendo o que Paulo queria enfatizar? Ninguém tem o direito de me questionar, porque eu sou dele, eu pertenço a ele, eu ando como ele, eu penso como ele, então estou nem aí. Aí ele grita: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Aí me faz lembrar uma ilustração que tem, quando um grande escritor fez uma ilustração do que Jesus fez. Ele diz que o pai construiu um barquinho muito lindo para o filho, e o filho todos os dias saía para o rio e brincar com o barquinho, com o maior cuidado, com o maior amor, colocava-o na água e o barquinho saía. Mas chegou um dia que o vento forte levou o barquinho mais para longe, e o barquinho se perdeu no meio das águas. Por muito tempo o filho procurou o barquinho de volta e não encontrou.
Passado muito tempo, ele encontrou numa vidraçaria e viu que era o seu barquinho, que alguém o encontrou e colocou-lo numa vitrine para vender. E quando ele viu, o amor aguçou. Ele olhou para o proprietário e disse: esse barco é meu. O proprietário não quis abrir mão. O rapaz que achou e disse: só sai daqui o dinheiro. E qual é o preço? É muito alto, você não pode pagar. Diga qual é o preço que eu pago. Ele deu, investiu tudo que ele tinha para pegar o barco de volta. Quando ele pegou o barco de volta, ele olhava para o barco, apertava no peito e dizia: você agora é meu duas vezes. Primeiro, porque fui eu que lhe fiz, e segundo, porque você se perdeu, mas eu te comprei de volta. Eu te comprei de volta. Eu te comprei de volta. Eu estava lendo um artigo, ouvindo um artigo de um amigo, e ele disse o seguinte: que em uma certa região havia dois irmãos, cresceram, criaram-se, só que um se tornou um homem de bem e o outro entrou por veredas tortuosas. E com o decorrer dos dias, este que entrou pelo caminho torto cometeu um homicídio, matou alguém e se melou de sangue, as vestes como testemunha melada de sangue. Então ele, desesperado, sem saber o que fazer, correu para a casa do irmão. Meu irmão, eu matei alguém, a minha roupa me denuncia, o que é que eu faço, meu irmão? Me ajude. O irmão disse: calma, meu irmão, eu vou lhe ajudar. As minhas roupas estão limpas, me dê as suas e vista as minhas. Quando o rapaz trocou a veste, que o bondoso irmão vestiu a veste suja, a polícia chegou na porta. Quando bateu, que olhou, não quis saber quem era, pela veste, julgou. E a polícia pegou o irmão, colocou no carro para a prisão, para o julgamento. O irmão desesperado, saiu desesperado: meu irmão, o que é que eu fiz? Você não é culpado, a veste era minha, o que é que eu faço? O irmão disse: eu peguei as suas vestes sujas, eu só lhe peço uma coisa: mantenha as minhas vestes limpas. Você está entendendo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é quando você pode dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Era o que Pedro estava dizendo: não, irmãos, não é só necessário andar com a Bíblia debaixo do braço, não é só cantar, pregar, não, isso qualquer um faz, isso aí qualquer um faz, não, vocês têm que fazer o quê? Quer dar resposta a quem está de fora? Quero. Com a boca fechada? Quero. Então vivam como ele viveu, sejam santos como ele é santo, santifique ele no coração de vocês, e vocês vão dar resposta de boca fechada quem fala mal de vocês. Aí ele diz: foi caro. Vocês pensam que ele vai desistir de vocês assim? Vocês custaram caro demais. Vocês são inegociáveis. Ele não vai abrir mão de vocês assim. Ele não vai desistir de vocês assim. Por quê? Porque não tem mais véu. Por quê? Porque não tem mais escrita de dívida. Será que você pode dar uma olhada para esse crente que está ao seu lado e perguntar a ele: eu vejo em você o brilho, eu vejo em você as marcas.
Quem tem as marcas de Cristo tem que ser respeitado. Estou nem aí. São coisas que parecem loucura, mas que ilustram o que é uma autoridade celestial. Final de semana agora, eu estava pregando na região de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. E eu tinha que voltar segunda, porque chegaria terça e quarta, eu tinha um compromisso antes no Rio. O que eu achei interessante é como isso reflete, gente. Você não é artista, você não é ator, mas você não sabe, onde você passa, as pessoas vão se chegando a você. Eu marquei um assento pelo direito de fidelidade, 14A. Quando eu cheguei para fazer o check-in, me jogaram para o último assento do avião, 40D. Eu digo, mas é muito imprensado. Me jogaram para lá. Aí eu disse à moça, será que não tenho mais na frente com mais espaço? Não, moço, o senhor vai ter que ir para lá para o fim. Espere acabar o embarque. Fui lá para perto da porta do banheiro, o último assento, para voar 10 horas e meia de voo. E fiquei lá, em pé. Daqui a pouco chega 2 comissários. Me acompanhe, por favor. Primeira classe. Aí daqui a pouco chega a chefe de cabine, batendo no meu ombro. Quando eu tirei o fone, o senhor é o pastor Genival? Sou. Ai, eu estou arrepiada. Glória a Deus pela sua vida. Eu vi quando o senhor estava lá no último banco. Eu disse, é ele, eu vejo o brilho, eu vejo marca. Ele é diferente. Aí foi e mandou, vai buscar para frente. Vale a pena carregar as marcas. Não estou nem aí que me jogue para frente ou para trás. O que me importa é que eu trago no meu corpo as marcas, que eu pertenço a ele, ou lá atrás ou na frente. Eu tenho que ter. Você não foi comprado por coisas corruptíveis. Eu acho lindo isso aqui. Por quê, pastor? Olha a ousadia de Pedro. Olha a coragem de Pedro, gente. A prata e o ouro são cobiçados. Pessoas matam, pessoas morrem, pessoas vendem amigos por causa da prata e do ouro. Aí Pedro diz que o preço que nós somos resgatados é a prata e o ouro, é fichinha, é coisa irrisória, não vale nada diante do preço que nós fomos comprados. Eu já disse esse testemunho. Outro dia eu estava passando em uma aglomeração de pessoas e eu parei por quê? Porque no telão estava falando da transação de um clube de futebol. E eu vi tanta movimentação. E o que era? É que um jogador brasileiro se tornou o homem no mundo do esporte, do futebol, mais caro da história. Quase 1 bilhão de reais, cerca de 200 milhões de euros. Aí a imprensa, a mídia só falava nisso. Aí quando eu ia passando, eu via as pessoas alegres. Ele vale. Quando eu vi, eu parei e disse, oh, glória a Deus. Aí olharam e disseram, pastor, o senhor entende de futebol? Eu disse, não, eu não jogo bola. Mas o que eu ouvi aí, deu para eu dar um grito. Por quê? Vocês estão dizendo que esse craque custou quase 1 bilhão de reais para um clube? Sim.
Ele merece. Pastor, é o melhor, ele é craque. Ele é craque. É por isso que eu estou dando glória. Porque se ele é craque, valeu R$1 milhão. Mas por que o Senhor deu glória? Porque eu não era craque. Eu não era craque. E esse 1 milhão aí é fichinha para o preço que foi investido em mim. Isso aí não vale nada pelo preço que eu fui comprado, pelo preço que eu fui adquirido. E eu fui ver. Sabe por que pagaram tão caro? Porque o time da França, salvo engano o nome, que iria ser campeão da Champions League, que é o maior campeonato de clube da Europa. Então ele é o melhor, vamos pagar o melhor para sermos campeões. E compraram, investiram e acreditaram. Mas com cerca de 5 partidas para decisão, um pequenininho osso no dedo mindinho do pé parou o craque e tirou o craque de cena. O time não foi campeão. Cogitaram em negociar o craque. Agora me diz uma coisa: qual é o inferno, qual é o osso, qual é o demônio que para um crente cheio do Espírito Santo, comprado e remido pelo sangue de Jesus? Quem é que para? Quem é que para? Quem é que para? O crente que tem as marcas de Jesus. O inferno não pode parar. Ele começa da glória, ele dá glória. Tem ele aqui, cadê? Ele está aqui. Cadê o crente que foi comprado? Cadê os crentes que tem a marca? Ninguém consegue te parar. Ah, mas manda a gripe. Ele está na igreja de noite. Ah, coloca na cadeira de roda, leva empurrando, mas eu vou para a igreja. Ah, faz uma prova, bota ele na prova, mas ele está na igreja. Ninguém para, ninguém para, ninguém para. Quem tem a marca de Jesus, ninguém para, ninguém para. Quem tem essa marca? Sabe qual é a preocupação da última hora? É que a nova geração está esquecendo essas marcas. Eu ouvi recentemente uma estatística em um programa radiofônico que o doutor dizia que 70% dos jovens cristãos que ingressam num curso superior, no final do curso perdeu a fé, perdeu as marcas. Recentemente vieram me enfrentar e dizer: os jovens de hoje não são mais como antes, se venderam. Por quê? Porque Deus, quando levanta um jovem cantor, um jovem pregador, ele se esquece das marcas de Cristo, porque ele vai em busca da fama. E as marcas de sapato, as marcas de camisa, as marcas de roupa, vai a ele, e ele agora se vende e já não quer mais carregar as marcas de Cristo, já carrega as marcas das lojas para fazer publicidade. A juventude de hoje não é mais, diziam eles. Aí eu enfrentei, eu digo: você está enganado. No meio do século 21 ainda tem uma geração que carrega as marcas. Ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Tem um aqui onde tem outro. Tem um aqui aonde tem outro. Tem um aqui aonde tem outro. Ah, tem um aqui aonde tem outro. Vieram me dizer: Genival, está aí famoso, mais de milhões de visualizações. Eu digo: eu não sei o que é isso não. No YouTube, eu digo: não uso não. Mas tu tem mais de tantos seguidores no Twitter. Eu digo: isso é sorvete, eu não sei nem o que é.
A gente quer contratar você. Queremos comprar a tua agenda. Comprar a minha agenda? A gente sabe que você é pobre e não cobra para pregar. Então a gente quer tomar conta da tua agenda. A gente vai dar preço nas agendas. Tantos para a gente e tantos para você. E em um ano você está rico. Que a gente tem influência no mundo todo. E você vai marcar esta geração. Só queremos comprar a sua agenda. Pagamos tanto para você e ficamos com tanto. Vamos levar você para a Europa, para a América, para a Ásia. O mundo vai te conhecer. Porventura, você já veio na Europa? Eu disse 2 vezes, às vezes no mês eu estou aí. Fazendo o quê? A convite. Já vem na América? Eu digo umas 10 vezes por ano eu passo aí. Mas fazendo o quê? A convite. Ora, qual é a tua agência? Eu digo é maior do que a de vocês. Onde ela fica? Mais alta do que a de vocês. Você pode passar o nome do seu agenciador? Pega a caneta aí. Já pegou já? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Eu não me vendo. Toca em quem está ao teu lado, diga: eu não me vendo. Toca, provoca ele, diz: eu não me vendo, eu não me vendo. Eu faço parte da geração eleita, a geração que carrega no século 21 as marcas da cruz. Da cruz. Diga aí, Bricai Raios Regaia faça aplausos. Há uma unção de quebrantamento descendo aqui agora. Regaia Sabros Declai Shadaya faz. O Espírito Santo está escolhendo vidas. Nomes que estão aqui estão sendo selecionados para sacudir esta nação, para sacudir esta terra. Nomes que estão aqui neste congresso estão sendo selecionados para sacudir este Brasil, pela presença, pela unção do Espírito Santo. Pode ser o céu. Fica de pé, por favor. Pastor Silvio, me permita. Você está perto de um jovem, está perto de uma moça, é do mesmo sexo que ela, que ele, é casado. Se for, vira para ele com todo carinho. Vira para ela assim como eu estou, com todo respeito com meu amigo aqui, pregador. Olha para mim não, olha para ele assim, ó, frente a frente, olha para ela, olha para ele. Se você pode fazê-lo. Já fez? Então olhando para ela, diga: tô nem aí. Quero nem saber como você chegou aqui. Diga: tô nem aí. Porque ninguém tem o direito de me questionar. Porque eu trago no meu corpo as marcas que eu pertenço a Jesus. Então diga a ele: como é que tu vai sair desse culto? Diga para ele: não estou nem aí como você chegou nesse congresso. Quero saber como você vai sair dele. Diga para ele: me faz um favor. Se depois desse congresso tu encontrar alguém que não acreditava em mim, diga a ele que pensou que as marcas tinham se apagado e que Jesus tinha desistido de mim. Dá um recado a ele. Diga: dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Eu sou inegociável. Diga para ele: eu sou inegociável. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de mim. Ele não desiste.
Rabagaya Shadagadaba. Rabagaya Shadagaya Shad. Rabagaya Shadagabas. Raigai Shabas. Beklai Plai Shadaya Shal. Plai Tai Shada Ria Shavaya Blau. Ei, Plai Kaya Shaplai, Shaplai Shadhaya Dal. É Plai Chetaya Shidhaya Flow Blau. Eu estou passeando no meio do meu povo. A minha unção e a minha glória está renovando vidas nesta noite. Eu estou fazendo coisas grandes e novas no meio desta geração. Para que saiba que eu sou Deus. Recebam, recebam o renovo, o poder, a glória e a unção. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui tem um, ainda tem. Aqui tem um, ainda tem. Diga para esse crente que está ao teu lado, aqui tem outro. Inegociável. Nenhuma condenação amada para os que estão em Jesus, que não andam segundo a carne. É por isso que os que estão em Cristo, o inferno acusa, o inferno acusa. Mas a gente pode levantar o rosto e dizer: já fui julgado e já fui absolvido, já fui julgado e estou livre, estou livre, estou livre. Cadê você? Cadê você que desistiu? Cadê você que cantava? Cadê você que pregava? Cadê você que adorava? Mas o inferno pensou que tinham apagado as marcas que Cristo colocou em você. Mas saiba de uma coisa: você é inegociável. Mas eu estou fora de forma, não me importa. Aqui não tem fora de forma. Aqui tem o preço do sangue, o preço do sangue. Aqui não tem crack, aqui tem remidos pelo precioso sangue de Jesus. Cadê a primeira vida para Jesus? A primeira vida para Jesus. Veja se tem alguém afastado perto de você. Veja se tem alguém não crente perto de você. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Venha, filha. Venha, filho. Deixa eu ver a mão de quem está afastado. Deixa eu ver se tem alguém não crente entre nós. Se tiver, me dá um sinal assim, por favor. Só quem está afastado. Tem alguém afastado entre nós? Tem alguém que desistiu por conta de não resistir às pressões? Tem? Se tem, me faz assim, ó.